Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa aula 10 de projeto de fábrica e arranjo físico e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a necessidade do pessoal, ou seja, vamos observar um pouquinho quais são as instalações auxiliares que podem estar dentro da nossa empresa, da nossa instalação, que possam ajudar todo o nosso pessoal, nossos colaboradores, né, e também as pessoas que estão frequentando, visitando como clientes, pacientes, fornecedores dessa nossa instalação. Então, esta programação aqui eu elaborei um pouco mais separada, ela é uma aula um pouquinho maior do que as outras, até porque nós temos algumas recomendações e também normas técnicas, né, que a gente precisa observar um pouquinho. Lembrando que esta aula aqui é só para tentar trazer um pouco mais um norte, né, sobre o que nós devemos fazer sobre essas instalações auxiliares. Então, esta primeira etapa aqui a gente só vai verificar o que pode ser considerado como uma instalação auxiliar dentro da nossa planta. Também nós temos os estacionamentos e banheiros, então a gente já tem aqui algumas especificidades para estas duas áreas. Nós temos então a alimentação e uma área para atendimento à saúde, né? Por exemplo, para exames admissionais, acompanhamento de colaboradores, entre outros. E também a questão sobre a acessibilidade, ok? Bem, das instalações auxiliares a gente tem uma representação, né, dessas áreas sendo uma área na verdade de suporte, né, ou de necessidade que os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores ou de repente os nossos clientes, os nossos visitantes precisam ter, né, para que tenha o maior conforto e segurança possível, né? Então o que a gente pensa, né, nessa aula sobre necessidades do pessoal? Quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai visitar um shopping, alguma coisa assim, a gente sabe que estacionamento é algo crucial e isso aqui pode ser considerado com certeza uma área auxiliar. A área de alimentação, nós temos várias empresas, né, que conseguem fazer este serviço dentro do próprio local da indústria. Eles oferecem serviço dentro do local, ainda mais quando são indústrias afastadas, o que é bastante comum hoje em dia, diferentemente de escritórios que se encontram dentro de grandes metrópoles, dentro das cidades, porque nós temos um espaço reduzido, né? E você também tem várias opções, né, de serviços de alimentação para os seus colaboradores também. Serviços de saúde, então isso daqui é bastante comum em indústrias também, principalmente em indústrias que trabalham com produtos perigosos, questão relacionada também à segurança do trabalho e tudo mais, eles podem ter esta área de instalação como um serviço de suporte também, até porque nós temos a questão da obrigatoriedade, né, principalmente para algumas indústrias aí. A questão de banheiros, ela é com certeza crucial, né, e a gente tem algumas recomendações pela questão das dimensões, do número de banheiros que nós precisamos ter, de vestiários que nós precisamos ter também. Temos a questão relacionada à acessibilidade, né? Então nós temos uma norma específica para tratar da questão de acessibilidade e também nós temos alguns escritórios que podem servir como suporte para nós dentro da nossa organização. Na nossa aula a gente não vai discutir sobre esse tópico de escritórios, porque ele tem um tópico específico para discutir um pouquinho sobre essas características aqui, ok? Bem, como que a gente pode pensar num exemplo de uma instalação e adotar aqui como essa instalação, quais são os pontos críticos que nós podemos verificar desta necessidade do pessoal, né, dentro destas instalações. Então, uma instalação aqui eu posso pensar shoppings, por um exemplo, né? Certo? O que acontece em shoppings? Uma das questões cruciais em shoppings é o estacionamento, certo? É claro que o estacionamento ele tem que ser um estacionamento bastante conveniente para o nosso usuário e a recomendação é que você tenha a distância mínima possível. A gente vai ver que tem algumas características que a gente pode colocar
sobre a distância entre o estacionamento e a área, né, onde está a nossa indústria, né, ou o nosso comércio, enfim, né, e a questão do estacionamento, muitos shoppings hoje, como o fluxo de pessoas é muito alto, eles precisam de muitas e muitas vagas. E aí nós temos então alguns estacionamentos verticais para que consiga atender essa demanda especificamente, né? Nós temos, por um exemplo, universidades. Nós temos, é claro, a questão do estacionamento, né, que eu acho como um ponto crucial, né? Mas a questão das universidades, a gente pode pensar num restaurante universitário, por um exemplo. A alimentação é algo crucial. Cursos que nós temos, por um exemplo, em período integral, principalmente, os alunos têm a preferência de consumir, né, a fazer as suas refeições dentro da própria universidade. Então, esses restaurantes universitários têm que estar preparados de modo a atender a esta demanda que é muito alta, certo? Aí, é claro, nós podemos pensar, por um exemplo, em indústrias. A questão de indústrias, o número de banheiros, vestiários, escritórios de suporte, eles são pontos críticos que podem ser adotados na questão de indústrias, né? Aí é claro que a gente pode verificar aonde se situa essa indústria para saber o número ideal de vagas de estacionamento, se será colocado algum serviço de alimentação no local, né? Serviços de saúde, ele é claro crucial para indústrias, né? Principalmente do tipo de atividade que esta indústria tem, né? Por exemplo, laboratórios que possam ter características de contaminação, né, alta periculosidade, então esses serviços de saúde se tornam ainda mais cruciais. A questão de restaurantes em si, né, nós temos, por um exemplo, como que vai ser disposto, né, esta área de alimentação, de serviços, né, se vai ser um tipo de serviço, vamos supor, self-service, né? Então ele vai ter uma característica, um layout para essa questão da pessoa se servir sozinha, ou se vai ser algum tipo à la carte, então ele vai ter uma outra característica, né, do desenho desse restaurante. Então a questão dessa parte de alimentação também vai ser crucial, da mesma forma que banheiros são cruciais nessa questão do restaurante, por questões de proximidade com a área de alimentação. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né, para não ter um pouco dessa invasão de privacidade, a questão relacionada ao próprio cheiro, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso em restaurantes. E nós temos, por um exemplo, aeroportos. Aeroportos, a questão de acessibilidade também é de extrema importância, porque você tem que oferecer todas as condições, né, o máximo conforto para que as pessoas com necessidades especiais tenham total acesso e total liberdade para que consigam fazer o embarque da forma mais segura e confortável possível. E é claro, a gente não precisa nem comentar aqui setores de alimentação, de estacionamento, né, estacionamentos, grandes aeroportos. O estacionamento é uma questão bastante importante também, ok? E quais pontos-chave que nós temos que pensar, qual que vai ser o tamanho, as dimensões, o layout destas áreas, dessas instalações auxiliares aqui? A gente primeiro então pode verificar o número de pessoas envolvidas. Podemos pensar também as dimensões que nós temos disponíveis, né? Dimensões de vagas e estacionamentos, por um exemplo. Qual que é a dimensão que eu estou querendo, que eu necessito e qual que eu tenho disponível, né, para fazer esse atendimento. E também nós temos que verificar leis e normas técnicas. Ok? Então a gente vai verificar um pouquinho mais sobre isso nesta aula aqui. Estacionamentos. Bem, se a gente pensar num estudo, numa análise de estacionamentos, a gente pode pensar numa sequência que pode nos auxiliar, né, nessa implementação, vamos dizer assim. Primeira coisa que nós podemos verificar é qual que é a quantidade
de automóveis e tipos, certo? Porque os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, eles vão ter uma característica de veículo, né? Mas, por um exemplo, nós temos algumas instalações em que a gente precisa ter vagas ou possibilidades melhores para grandes veículos, né? Para fazer, por um exemplo, entregas, coletas, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa definir mais ou menos a demanda que nós vamos ter, né, por quantidade de automóveis e tipos também, não só de automóveis, mas de caminhões, né, alguma coisa neste contexto aqui. A gente precisa verificar então depois qual que é o espaço unitário. Porque a partir do tipo de automóvel, que tipo de veículo que eu estou lidando, eu vou pensar no espaço que eu preciso para estacionar e também para a manobra de cada um destes veículos, certo? E aí, ok, agora eu preciso verificar qual que é o espaço disponível. O que é o espaço disponível? Se eu já tenho a minha indústria, né, eu preciso verificar se aquele espaço que eu tenho disponível naquele momento é suficiente ou não para esses espaços unitários que eu estou pensando. Se não, eu posso então, num terreno, né, pensando nas instalações que eu tenho principais, como que eu posso fazer o desenho do estacionamento para que a minha área disponível seja o suficiente para atender cada um dos espaços unitários. Depois eu tenho o melhor arranjo, certo? Porque aqui nós podemos pensar em diferentes tipos de características, né? Por um exemplo, trabalhando com vagas paralelas, trabalhando com vagas em 30, 45, 60 graus, por um exemplo, ou perpendicular. Tá? Aí vai depender da característica de área que você tem, né, para você trabalhar com esse melhor arranjo de forma a atender todas essas demandas, certo? E aí a gente faz a avaliação, né? Se a gente tiver, por um exemplo, como que está a utilização, né? Qual que é a satisfação. Certo? Então, a partir dessas características aqui, ele já te dá uma ideia de como que você pode planejar esta área de estacionamentos. Mas a gente, é claro, a gente tem que tomar algum cuidado, né, sobre como a gente vai calcular o número de vagas necessárias pelo seguinte: esse primeiro item aqui, ele vai depender, vamos supor, uma questão da indústria, né? A gente precisa verificar aonde essa indústria, aonde essa empresa estará localizada, ou ela está localizada, né? Porque a partir do número de vagas, né, que você precisa, ele pode modificar de acordo com esta característica de proximidade com grandes centros ou não. Daí o que acontece? Quando você tem essa instalação em locais remotos, você tem muito mais funcionários que precisam utilizar seus veículos, isso se a empresa, claro, não fornecer o transporte, né? E essas pessoas vão então com seus próprios veículos para o trabalho, ok? Então o que acontece? Você vai ter uma demanda maior então por estacionamento. Então essa proporção mais ou menos ela vai gerar em torno de 1,25 vaga para cada funcionário, certo? Quando a gente trabalha com locais mais centrais, você já pode pensar que você vai ter aqui uma vaga a cada 3 funcionários, né? Então você percebe aqui que o número de vagas que você vai precisar
ele é maior para locais remotos, né, do que para locais centrais, ok? Aqui então, para deixar bem claro, é uma vaga para cada 1,25 funcionário. Aqui, uma vaga para cada 3 funcionários. Isso daqui é bastante típico, né, para clínicas, comércio, né, em locais centrais. Indústrias grandes, elas já se situam em locais mais remotos, então você trabalha com esta característica aqui. É claro que isso é uma recomendação, né? Em termos de distância, o que nós temos como recomendação? Fala-se sobre uma distância interessante, vamos dizer assim, que é a distância entre vagas do estacionamento seja menor ou igual a 90 metros da sua instalação. Ok? Isso daqui, lembrando, é uma recomendação. Ok? Caso não tenha essa disponibilidade, né, então a gente pode colocar aqui, caso não seja possível, pode começar a se pensar de repente num estacionamento vertical. Que é o que acontece principalmente em shoppings. Sobre a acessibilidade, né? Para veículos, acessibilidade, é claro, pensando na questão de estacionamentos ainda, ok? Para veículos com pessoas que tenham deficiência física, motorista ou passageiro, então a ABNT NBR 9050, que é responsável pelas normas sobre acessibilidade, então essa daqui é a norma que identifica acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ok? Então esta é a norma, tá, que vai fazer estas orientações. Deve ser incluído então um espaço extra de circulação de 1,2 metros entre veículos, prevendo demarcações específicas para estas vagas, tá? Então você tem essas demarcações aqui, tá, que vão limitar ainda mais, né, ao espaço de movimentação. Então você vai ter essa identificação, essas faixas aqui, que a gente sabe que infelizmente nem em todo lugar obedece de forma correta isso daqui, né? Mas a gente consegue ver vários exemplos nos comércios, nas empresas que nós temos hoje, né? E temos as recomendações também, as normas, né, estabelecidas para o número de vagas, para vagas exclusivas, né? Isso aqui ele vai ser de acordo com o número de vagas totais, né? Então, se você está prevendo até 10 vagas, né, para estacionamento, então você não precisa ter nenhuma vaga exclusiva, tá? De acordo com esta norma aqui. De 11 a 100 vagas previstas, então você vai ter que ter ao menos uma vaga reservada, tá? E acima de 100 vagas, então você vai ter que ter 1% de vagas reservadas. Certo? Isso daqui é estabelecido nesta norma NBR 9050. Para banheiros, então, a gente já está agora pensando na questão sobre banheiros, já parando a parte de estacionamentos. Também nós temos uma norma regulamentadora, então é a nossa NR24 aqui, que dispõe sobre condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. Tá? E a gente tem que, a partir de 24 de setembro de 2019, mictórios na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores, tá? Ou fração, né? Então a cada 20 você vai
trabalhando até 100 trabalhadores aqui, você precisa ter então mictórios a cada 20 até você chegar a 100, né, para você fazer com esta mesma proporção aqui, né? E de uma unidade para cada 50 trabalhadores ou fração no que exceder estes 100 trabalhadores aqui. A proporção mínima é de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração separadas por sexo. É o que está escrito na nossa norma regulamentadora 24 de 2019. Tá? Para a questão de acessibilidade a banheiros, então a gente tem a mesma norma, né, 9050, que para pessoas com necessidades especiais, neste item específico, né, ele fala que o número mínimo de banheiros PNE para edifícios que serão construídos para uso público, uso coletivo ou privado, deve representar então 5% do total de peças, devendo ter no mínimo um para cada sexo em pavimentos onde houver sanitários. Ok? Então isso daqui está estabelecido na NBR 9050. Qual que é a recomendação de distância entre os banheiros e qualquer outro ponto da edificação? Né? A recomendação é que esta distância não ultrapasse 50 metros. Ok? Aqui nós temos algumas características, algumas recomendações, né, também de números de vasos sanitários, lavatórios, dependendo do tipo de comércio, indústria, dependendo do tipo de instalação que você tem, né? Então vamos verificar aqui, ó, para a questão de comercial, mercantil, industrial, exceto função armazenagem, né? Vasos sanitários, né, entre 1 e 15 funcionários. 2 vasos sanitários de 16 a 35 funcionários. Agora, lavatórios. Por um exemplo aqui, 5 lavatórios de 81 até 100 funcionários. E aí você tem algumas características, né, quando você ultrapassa este valor máximo aqui. Para indústria, fundição e armazenagem, por um exemplo, você tem um vaso sanitário de 1 até 10 funcionários, 2 de 11 a 15. Aqui você está modificando, né? Você está tornando um pouco mais restrito, né, esse número de vasos sanitários. Você precisa ter mais para o mesmo número de funcionários, vamos pensar assim, por causa do tipo de atividade. Tá? Por questões de desgaste e exposição, então você precisa ter mais lavatórios e mais vasos sanitários para esse tipo de atividade. Um exemplo de layout que nós podemos verificar aqui, né? É claro que esta fonte aqui que eu trouxe é do livro do Tompkins, ele é baseado aqui no Labor Code do estado de Nova York, né? Então você tem aqui algumas distâncias mínimas entre centro, por um exemplo, né, de cada um dessas pias aqui, né? Dos mictórios você também tem uma distância mínima para você trabalhar, certo? Você tem uma distância mínima aqui entre cada um destes cubículos aqui, né, para vasos sanitários, certo? E uma largura que você especifica aqui, que é o suficiente para você ter um atendimento mais confortável possível para o seu colaborador, ok? E aqui, é claro, nós temos a questão relacionada a uma área exclusiva, né? Então tem que ser uma área maior, né, para você atender pessoas PNE e tudo mais. Mas aí é claro, pessoal, por um exemplo, vamos supor vagas de estacionamento, banheiros, eles têm normas específicas e municípios eles podem ter normas específicas para o próprio município também. Então isso daqui vocês podem auxiliar, né, o pessoal que faz o planejamento das instalações podem auxiliar, mas o pessoal da área de construção civil é que vai realmente efetivar algumas coisas por causa dessas normas técnicas, né? Tem algumas especificações construtivas que devem ser obedecidas. Para vestiários, então,
Nós temos algumas diretrizes também, essas diretrizes são as mesmas aqui, sendo baseadas, né, também se encontram, né, nessa mesma norma regulamentadora 24/2019, né, e os vestiários aqui, é claro que eles são muito utilizados em indústrias, né? Porque nós temos roupas específicas, né, para trabalhar em vários tipos de indústrias, então esses vestiários são fundamentais, né? Que é para que você tenha dentro da sua instalação e ele deve ser planejado também. As dimensões que esses vestiários, então, quais dimensões que deve ter nessa área mínima, ela é em função do número de trabalhadores. Tá? Então, como que vocês vão calcular esta área mínima, né, que você tem para os vestiários? Se o teu número de trabalhadores ele é menor ou igual a 750 trabalhadores, então a tua área mínima de vestiário que você precisa ter aqui, isso daqui é claro, por trabalhador. Então a área mínima vai ser 1,5 menos número de trabalhadores por 1000. Certo? Isso daqui, quando você tem esta característica aqui. Quando o número de trabalhadores da sua instalação é maior do que 750, então a área mínima estabelecida por trabalhador é de 75 centímetros quadrados. Ok? Isso daqui estabelecido em norma. Um exemplo de layout, então, de um vestiário, pensando na entrada da fábrica, né, que é uma das características mais interessantes, né, que se recomenda, é que este layout aqui, né, estabeleça que o vestiário esteja na entrada, até porque ele é de fácil acesso para a área fabril em si, né, esta delimitação aqui, ou também, né, por exemplo, o pessoal que quiser, antes de entrar no refeitório, alguma coisa aqui, tenha este acesso também, tá? Ou até antes de ir embora, enfim. Então isso daqui é uma recomendação, perceba que o vestiário ele é de fácil ligação para a área fabril e também para o refeitório, então o pessoal pode trocar de roupa, pode, né, utilizar os vestiários certinho ali, para que então vá para outras partes da indústria que não seja a área de fábrica, ok? Então nós temos isso daqui como não uma recomendação, né, mas apenas como um exemplo, né, de um bom uso, né, de como que poderia ser feito um vestiário logo na entrada da fábrica. Tá legal? Bem, alimentação. Nós temos dois pontos de vista aqui pensando na questão da alimentação. Primeiro, o ponto de vista aqui que nós temos do uso da área. De alimentação. Bem, o que acontece aqui? Esta daqui é a área destinada para todos os colaboradores, né, que necessitam almoçar na empresa. Ok? Então você precisa pensar no dimensionamento, né, desta área onde vai ser realizada a refeição pelos colaboradores, e você também tem o ponto de vista da cozinha. Certo? Porque aqui dessa área da cozinha, então, vai ser a área destinada para a preparação dos alimentos, né, de todos os colaboradores. Então, você vai ter uma demanda por refeições a ser trabalhada aqui dentro desta cozinha. E aí sim, toda esta alimentação, esse número de refeições vai para a área de alimentação, que é claro, ela é diluída, né, ao longo do tempo. Nem todo mundo vai almoçar exatamente na mesma hora. Então, um estudo, né, uma simulação mais ou menos, né, dos horários de pico, alguma coisa, ele seria interessante para você trabalhar com este dimensionamento. Ok? Então você deve pensar que o número de colaboradores que você tem,
e aí também o número de refeições. Certo? Porque o que acontece? Né? A demanda que você vai ter por refeição, você precisa verificar primeiro o número de colaboradores e aí verificar quais desses colaboradores realmente acabam almoçando, né, nesta área de alimentação, né? E ao mesmo tempo, o que geralmente acontece, todo mundo almoça nesta área específica, certo? Porém, nem todos acabam consumindo desta cozinha. Tem gente que pode acabar levando a própria refeição para o local de trabalho, certo? Então, as refeições, por exemplo, a área de alimentação, ela pode ser usada por todos, mas nem todos vão utilizar a cozinha. Ok? Então vocês têm que fazer um estudo, vocês devem fazer um planejamento, provavelmente uma simulação para analisar os horários de pico a partir do número de refeições, o número de colaboradores que vão utilizar este espaço aí. Aí aqui nós temos um exemplo então que a gente pode estabelecer de uma área de cozinha. Então a gente tem esta área aqui, esta divisão. Tá, vamos pensar aqui. Aqui a área de serviço, né? Consumo, tá? Então é o pessoal que está entrando, pegando as bandejas, se servindo, né, carne, salada, sanduíches aqui, geralmente separado por, né, vamos dizer assim, por tipos de alimentação, né, depois bebidas, depois temperos, e por último o caixa, e aí o pessoal vai para a área de refeição em si, né? Agora, você tem toda essa área aqui que é estabelecida dentro da cozinha, certo? Percebam que a área que o pessoal vai se servindo é muito menor do que a área da cozinha, porque aqui você só está expondo os alimentos para o pessoal em fila aqui conseguir ir pegando, nessa linha aqui, né? Mas a área da cozinha você provavelmente vai estabelecer com um desenho muito mais por processos aqui, a parte de frituras, as partes das grelhas, né, de fatiamento, a balança, a tostador, geladeira, enfim. Né? Então perceba que nós temos uma separação bem estabelecida, bem caracterizada aqui. Temos algumas recomendações das necessidades de espaço para cozinhas completas, né? Então qual que é a área necessária que eu preciso, né, em metros quadrados aqui, a partir do número de refeições servidas. Isso daqui é uma recomendação, ok? Bem, então, se nós temos de 100 a 200 refeições servidas, a área necessária vai ser entre 46 metros quadrados e 93 metros quadrados. E isso vai até 3.000 a 5.000 refeições servidas. A área necessária, então, vai ser de 511 a 859 metros quadrados, ok? Pensando agora, por um exemplo, na área em que o pessoal vai realizar a sua refeição, então estas áreas de alimentação aqui nós temos duas análises, né? Vou pensar aqui na situação 1. Né? E aqui eu vou caracterizar como situação 2. Certo? Essa situação, o que acontece? Você tem uma mesa grande onde as pessoas estão, né, dispostas aqui embaixo e aqui em cima. Tá? O que acontece nesse caso aqui? Já tem alguns estudos, alguns apontamentos que mostram que existe, né, vamos dizer assim, uma certa tendência às pessoas que não têm uma certa intimidade a não almoçarem uma do lado das outras. Tá? Então, à medida que o pessoal vai assumindo esses lugares das pontas aqui, né, muitos acabam não entrando nessa parte mais central da mesa para fazer a sua refeição, certo? Então ele acaba sobrando alguns espaços. Não é uma recomendação que você faça esse tipo de disposição de lugares para a mesa. Tá? A intenção então é que você coloque mais mesas, tá? Para que você evite, né, que você tenha alguns lugares faltantes aqui, né, como nós temos nessa característica, tá? Porque daí as pessoas elas conseguem se distribuir melhor sem nenhum tipo de constrangimento e também assim você acaba tendo até um melhor fluxo para que você tenha acesso a estas mesas
aqui, né? Então esta situação aqui é uma situação mais, vamos dizer assim, recomendada, não colocar mesas, uma única mesa gigante em vez de colocar pequenas mesas aqui, tá? Então a intenção é que você trabalhe mais ou menos com este desenho da situação 2. Isso daqui, é claro, é um exemplo, uma recomendação que pode ser feita, não é uma obrigatoriedade. Para a área de atendimento à saúde, né, nós temos a NR7, que trata então do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e ele estabelece lá que todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, tá? Considerando-se as características da atividade desenvolvida. Então, é claro que quando nós temos indústrias, né, uma maior exposição dos nossos colaboradores, então nós temos que ter não só kits, primeiros socorros, tudo, mas nós temos que ter também atendimento especializado. Tá? Manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para este fim. É claro, né, o treinamento ele é muito importante para que se tenham pessoas capacitadas em situações de emergência. Em geral, corresponde a uma equipe participante, né, da CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que pode auxiliar bastante nesse atendimento inicial aí. Tá? Um exemplo de layout para uma área de primeiros socorros, então, nós temos aqui, né, 2 banheiros, né, nós temos aqui a nossa sala de exame, aqui os 2 banheiros, nós temos uma área de descanso, dependendo do tipo de procedimento, alguma coisa assim que é feita, né, uma sala de atendimento inicial, enfim. Tá? E aqui nós temos uma sala de espera do consultório, mas isso daqui vai variar muito, dependendo do tipo de estabelecimento que você tem, né? Os tipos de serviço de saúde, né, que podem ser fornecidos dentro de uma instalação, a gente pode incluir, então, por um exemplo, exames admissionais. Nós temos tratamento de primeiros socorros. Tratamentos especializados. Atendimento odontológico nós podemos ter também. E tratamento, pensando no especializado, nós temos também tratamento de doenças, né? Do acompanhamento de longo prazo. Ok? Isso daqui é claro, algumas recomendações, né, que nós podemos ter tipos, né, de serviços para o atendimento à saúde, tá? Por fim, então, a questão de acessibilidade, a gente já verificou que tem uma norma específica para isso, né, que os estabelecimentos devem seguir, né? E esta norma, então, ela aponta, né, essa 9050, ela aponta que todos os obstáculos que impediriam o uso de uma instalação por uma pessoa portadora de deficiência devem ser removidos, né? Então é aquela questão do conforto e segurança também para essas pessoas. Lembrando então dessa norma, né, lembrando aqui 9050, tá? Essa daqui é a norma, então, acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Aqui, é claro, tem uma norma totalmente à parte, né, para você fazer esse atendimento. Então, é importante que você tenha uma consultoria, né, sobre todos esses atendimentos, não só para acessibilidade, mas também para outras normas específicas. Tá? E aqui só para exemplificar o porquê que pensando na questão do trabalho agora em si, né? Por que é interessante a gente verificar todas as normas, todos os requisitos antes de começar a fazer efetivamente a execução do nosso projeto. Tá? Temos os limites, por um exemplo, de alcance monofrontal
de uma pessoa em situação com característica mais comum, né? Então você tem as características aqui da altura que você tem do joelho, da distanciamento que você tem aqui dessa parte da coluna até o seu joelho aqui, né? Por exemplo, do assento, do alcance mínimo e máximo que você tem aqui, né? Da altura da mesa, né? Então você tem aqui várias características para o atendimento desta pessoa aqui. Agora, quando você tem limites de alcance manual frontal com superfície de trabalho, pensando num cadeirante, né? Nós temos algumas características já, porque a cadeira ela já ocupa um espaço um pouco maior, né? Então nós temos uma distância aqui que condiz, né, com a distância numa pessoa que não é cadeirante, certo? Mas por características das cadeiras aqui, nós temos uma distância um pouco maior em relação a este suporte aqui da mesa de trabalho. Então isso daqui deve ser previsto, né, para vocês trabalharem. Você tem também uma altura da mesa que ela pode variar um pouco mais dependendo da altura que você tem aqui estabelecido nessa cadeira de rodas, né? Então você vai ter que verificar esse desenho da altura aqui. O espaço estabelecido para a locomoção dessa pessoa também ela tem uma modificação, né? Então você precisa estabelecer isso dentro do seu projeto, ok? Então isso daqui é apenas dos itens, um dos tópicos abordados dentro desta NBR 9050. Então eu sugiro a leitura com calma desta norma brasileira aqui, para que vocês consigam desenhar o melhor projeto possível dentro deste escopo. Ok, pessoal? Pessoal, então, com esta aula aqui, a gente já fez praticamente tudo, né, que nós tínhamos sobre a necessidade do pessoal. E aí na próxima aula nós vamos fechar então um pouco sobre a ideia de escritórios. Ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.